pelos meus pais. Eu faço pelos meus filhos. Eu dou coisas aos meus filhos que meus pais não me deram. Meus filhos vão ter oportunidades que meus pais não me deram. Por quê? Eu quero tratar meus filhos da melhor maneira possível. Eu tenho certeza, eu sou um bom pai. E por isso eu mereço ser salvo. Talvez também você possa dizer assim, eu mereço ser salvo porque eu sou um bom filho. Eu honro meus pais, eu respeito os meus pais, eu os trato com dignidade, com amor. Agora, na velhice, eu supro as necessidades, cuido dos meus pais, me mobilizo para cuidar dos meus pais. Então, eu sou um bom filho. E por ser um bom filho, eu mereço ser salvo. Talvez você possa pensar assim, eu mereço ser salvo porque eu sou uma pessoa solidária. Eu estou bem antenado com as causas sociais. Todo mês eu separo uma cesta básica, eu separo um pouco das minhas rendas para contribuir com alguém que precisa. Eu até entrei nessa campanha agora de deixar uma agasalho no meu carro para dar para alguém. Então, eu estou antenadíssimo nas causas sociais. Eu conheço todas as causas sociais, por isso eu mereço ser salvo. Ou talvez você pode pensar assim, eu posso ser salvo, eu mereço ser salvo, porque eu sou um bom obreiro. Eu sou envolvido no ministério, eu faço tudo que o meu ministério manda, eu participo de todas as coisas, eu não falto, eu estou sempre ali, eu quero participar com as pessoas, eu dou ideias, eu contribuo, eu ajudo no que precisar. Então eu mereço ser salvo porque eu sou um bom obreiro. E todas essas coisas são louváveis. Cada uma dessas coisas que eu falei, nenhuma delas é ruim. Todas são, pelo contrário, muito boas. E eu digo que você tem um nível moral elevado, acima da média, por fazer todas essas coisas. Mas nenhuma dessas coisas é capaz de te garantir e é capaz de te dar a salvação. Nenhuma delas é um requisito, nenhuma delas é algo tão fundamental que pode garantir a sua salvação. Ao pensarmos em salvação, nós voltamos à Bíblia e vamos a um discurso, talvez o mais importante, e aquele que as pessoas mais comentam sobre Jesus, que nós chamamos de Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E Jesus começa o seu sermão falando das bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança, e nós acreditamos que todas as bem-aventuranças estão ali numa ordem que foi colocada, nos dada por Ele, para que nós possamos compreendê-las e então vivê-las uma a uma, é bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Nós precisamos compreender o que é ser pobre em espírito. Pobre em espírito, pobre de espírito, não é um termo pejorativo. As pessoas às vezes usam pobre de espírito para falar sobre uma pessoa mesquinha. A pessoa faz alguma coisa, tem uma atitude bem mesquinha e você fala assim, nossa, como aquela pessoa é pobre de espírito. Nós usamos esse termo. Às vezes nós usamos um termo, nós queremos nos referir a uma certa humildade. Não, eu sou pobre em espírito, sou pobre de espírito, para mostrar como eu sou humilde. Pobre de espírito, pobre em espírito, não é nada disso. A Bíblia não nos apresenta pobre em espírito como sendo isso. A pessoa pobre em espírito é a pessoa que sonda o seu próprio coração, que olha para dentro de si e vê que, na verdade, não tem nada de bom, nada de aceitável para oferecer a Deus, apesar de tudo isso que ela pode fazer, que lhe garanta a salvação. A pessoa pobre em espírito olha para si, olha para o seu coração, coloca seu coração perante um Deus santo e percebe que é pecadora e que de forma alguma pode alcançar essa salvação. A pessoa que é pobre em espírito percebe que somente pela graça de Deus é que ela pode ser salva. Pobre em espírito, não tem nada para oferecer a Deus para que lhe traga essa salvação. Ela sabe que se não for pela graça de Deus, ela jamais poderia se achegar a Deus. Perceber o quão miserável nós somos, quão miseráveis nós somos perante Deus, perante a santidade de Deus. E então o pobre em espírito clama pela graça de Deus, para que esta graça o torne justo. O pobre em espírito sabe que é a partir da obra redentora de Jesus Cristo na cruz,
a obra salvífica, a obra de salvação de Cristo, essa obra nos torna justificados em Cristo. Essa obra não faz com que nós nos tornemos justos, mas por meio da obra de Cristo, nós somos declarados justos por Deus. E nós precisamos desse entendimento. Nós precisamos desse entendimento inicial, que na verdade nós não temos nada de bom para oferecer a Deus que seja capaz de nos salvar, mas que nós precisamos dessa graça salvadora na vida dele, se nós quisermos viver a vida cristã. Se nós quisermos viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que glorifica a Cristo, nós precisamos entender que nós somos pobres em espírito, não temos nada a oferecer a Deus e precisamos da sua graça. E porque nós precisamos da graça de Deus, porque nós precisamos do amor de Deus, nós queremos a cada dia ser mais parecidos com Ele. Esse é o desejo dos nossos corações, ser mais parecidos com Cristo. Acontece que o pecado deturpou a nossa forma de nos relacionar com Deus e com o próximo. E por causa dessa ação, por causa disso tudo que aconteceu, por causa dessa deturpação toda, as relações com o próximo, que deveriam ser de amor, de misericórdia e de bondade, passaram a ser agora relações egoístas, relações egocêntricas e relações de maldade. Só que durante toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, Deus declara que deseja que as pessoas, que aqueles que o seguem, sejam justos. Deus clama por justiça durante toda a Bíblia. Do começo ao fim, nós vamos ver um clamor de Deus por justiça. E esse clamor acontece justamente por isso. Porque estamos deturpados pelo pecado, não sabemos nos relacionar com o próximo do jeito que deveríamos. Não sabemos nos relacionar com ele mesmo da forma como deveríamos. Então, acontecem injustiças. As injustiças começam a se transbordar nos relacionamentos humanos, justamente porque o pecado está no coração das pessoas. Porque o pecado está ali. As pessoas se tornaram injustas. E há um clamor de Deus por justiça durante toda a sua palavra. Este clamor por justiça não é simplesmente um clamor por justiça própria. Então agora eu vou virar um justiceiro, eu vou virar o Robin Hood e vou sair por aí fazendo justiça. Eu vou tirar do rico para dar para o pobre. Não é isso. Não é dessa justiça. Mas é uma justiça que vem de Deus. E a justiça que vem de Deus se revela a nós em dois aspectos. O primeiro aspecto da justiça que vem de Deus e que se revela a nós é o aspecto retificador da justiça. O que é o aspecto retificador da justiça de Deus? Primeiramente, ela procura punir os transgressores e cuidar das vítimas de um tratamento injusto. Então, a justiça retificadora é aquela que pune transgressores e cuida das vítimas. A justiça retificadora é aquela que é aplicada quando nós processamos e clamamos por justiça a assassinos e ladrões, mas também a homens que abusam de suas esposas, que batem em suas esposas, a pessoas que tratam mal idosos, a pessoas que até legalmente roubam de outras pessoas sem que elas saibam. É este clamor por justiça. Esta é a justiça retificadora. É a justiça que pune transgressões e que cuida das vítimas. Esse é o primeiro aspecto da justiça de Deus, uma justiça retificadora. O segundo aspecto é o aspecto primário da justiça de Deus. O aspecto primário é quando nós tratamos as pessoas com generosidade e igualdade em todos os relacionamentos das nossas vidas. É quando nós fazemos com que o nosso semelhante, com que a outra pessoa possa viver uma vida de forma que Deus seja glorificado por meio da vida daquela pessoa. Não que aquela pessoa vai glorificar a Deus, mas quando nós fazemos, quando nós proporcionamos que essas outras pessoas, as pessoas que estão ao nosso redor, vivam uma vida que glorifique a Deus. Vivam uma vida nessa terra onde a glória de Deus seja possível. Um exemplo disso é quando nós investimos o nosso tempo para, por exemplo, cuidar
de uma comunidade, cuidar de crianças de uma comunidade carente, cuidar de pessoas que vivem numa certa comunidade e que não tiveram ou que têm um ensino muito precário, e nós vamos lá, dispomos o nosso tempo e ajudamos aquelas pessoas a estudarem mais, a estudarem até de uma forma melhor, para que elas possam alcançar melhores lugares, melhores condições, para que elas possam galgar por melhores condições de trabalho, estudar em melhores locais, quando nós ajudamos dessa forma. Por exemplo, quando nós, já até aconteceu aqui na Fonte, quando adotamos um orfanato e vamos lá, e aquele lugar se encontra precário, nós vamos lá e colocamos aquilo que falta para trazer de volta dignidade àquelas crianças. Ou quando você vai numa casa de recuperação e gasta seu tempo ajudando aquelas pessoas, dando conselhos, e aí eu não estou falando simplesmente ou somente biblicamente, mas quando você investe seu tempo, a sua profissão, você encaixa a sua profissão para ajudar essas pessoas. Essa é a justiça primária, essa é a forma primária de justiça. É quando nós desejamos mudar as estruturas que estão ao nosso redor, as estruturas sociais que estão ao nosso redor. Então, o primeiro aspecto da justiça é uma justiça retificadora. O segundo aspecto é uma justiça primária. A segunda pune e cuida. A primeira pune e cuida. A segunda proporciona um novo ambiente para as pessoas. O que acontece é que, apesar de essa ser a justiça de Deus, a justiça na forma de Deus, nós vivemos em um mundo que a todo momento quer nos doutrinar para uma vida completamente diferente dessa. O mundo quer nos doutrinar para uma vida de satisfação pessoal, para uma vida de conforto. O mundo usa a sua régua, a régua que o mundo usa para as nossas vidas, não é a mesma régua que nós vemos na palavra de Deus. O que nós somos, a régua para medir aquilo que nós somos, é a mesma régua que mede o tamanho das nossas contas bancárias. Você é aquilo que você tem no banco. Ou então, a régua que nos mede é a mesma régua que mede o quanto nós avançamos na nossa carreira. Você é o que você é na sua carreira. E se você não conseguir progredir na sua carreira, sinto muito, mas você é simplesmente um fracassado. Se você não conseguir chegar num grau maior, num grau de liderança, ao longo da sua carreira, você é uma pessoa fracassada. Se você não saiu do lugar, é simplesmente isso que as pessoas dizem. Eu não quero ser igual àquela pessoa, porque ela é uma pessoa fracassada. Essa é a régua que a nossa cultura usa para medir as pessoas. Você é aquilo que você tem, ou você é o lugar onde você conseguiu chegar. Essa é a pessoa que você é. Essa não é a regra, é a régua de Deus. Essa não é a régua que Deus usa para definir quem nós somos. O que acontece? Qual é o problema dessa régua? Qual é o problema dessa cultura que nos mede por aquilo que nós temos? O problema é que muitas vezes essa ideia entra na cabeça das pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Essa medição, essa forma de enxergar o mundo entra na cabeça da igreja. E nós começamos a julgar inadequadamente as pessoas que estão ao nosso redor. Nós começamos a pensar exatamente das pessoas aquilo que o mundo, que a cultura pensa das pessoas. Por nós não pensarmos, não olharmos as relações humanas a partir de Cristo, não olharmos para as pessoas a partir do que a Bíblia nos ensina, nós começamos a julgar as situações que acontecem ao nosso redor a partir de como o mundo julga. Então, se o mundo diz que aquela pessoa, porque fez aquilo, tem que morrer, nós vamos achar que aquela pessoa tem que morrer. Se nós julgamos os acontecimentos e dizemos, essa pessoa é assim, porque ela decidiu ser assim, nós vamos dizer também a mesma coisa que o mundo diz. Essa pessoa é assim porque ela decidiu ser assim. Só que nós, enquanto cristãos, precisamos olhar para as pessoas de uma nova maneira, sob uma nova perspectiva. Nós, enquanto cristãos, olhamos as pessoas como sendo imagem e semelhança de Deus. O que acontece é, o ser humano possui dois aspectos. Vamos pensar então em somente dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto estrutural. Estruturalmente, as pessoas foram feitas à imagem e semelhança de Deus.
Um segundo aspecto é um aspecto direcional. No aspecto direcional, as pessoas se afastaram de Deus por conta do pecado. E tudo que elas são hoje, por pior que seja, por pior que a imagem dessas pessoas seja, não faz parte da sua estrutura. Na sua estrutura, elas continuam sendo a imagem e semelhança de Deus. Então, por mais deturpada que a sua imagem exterior possa ser, estruturalmente, internamente, ela continua sendo a imagem e semelhança de Deus. Quando nós pensamos nas pessoas, em sua estrutura, como imagem e semelhança de Deus, o nosso olhar para as pessoas, não importa em que lugar elas estejam, não importa se é um mendigo pedindo esmola na rua, se é o presidente de uma instituição, um grande presidente de uma instituição, nós vamos olhar para essas pessoas com o mesmo olhar. Porque nós vamos ver nessas duas pessoas a imagem e a semelhança de Deus. O direcionamento não nos importa. Nos importa é saber que todas as pessoas, que todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Dessa forma de julgar os acontecimentos ao nosso redor mudam. E aí eu convido vocês então a abrir as Bíblias de vocês no Salmo 82. Para nós vermos como alguém que olha todas as pessoas como imagens, pessoas clamam a nós. Então, Salmo 82. Quando nós julgamos eventos e olhamos de acordo com a ótica da nossa cultura, de acordo com a ótica, clama a nós, como o salmista clama à igreja para que ela se comporte. Vamos ler o Salmo. Ele diz assim: é Deus quem preside na suprema assembleia. No meio dos juízes, Ele é o juiz. Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nada entendem. Vagueiam pelas trevas. Todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. No contexto desse salmo, as pessoas chamavam de deuses todos aqueles que julgavam as causas do povo. Então, porque aquela pessoa julgava o povo, ela era a voz de Deus para as pessoas. Ela transmitia os oráculos de Deus para as pessoas. Então, eles eram meio que considerados como filhos especiais de Deus. Alguns até os chamavam de os pequenos deuses. Por isso que o salmista vai usar essa palavra. Talvez no começo da sua versão esteja escrito Deus que preside na Assembleia dos Deuses. Então, é pensando nesses juízes da terra. Quando nós olhamos para o primeiro versículo, o salmista, ele corrige qualquer desnível popular que nós possamos ter quando nós vamos nos encarar como filhos de Deus, quando nós vamos nos olhar como filhos de Deus. Ele diz, é Deus quem preside na Assembleia Suprema, no meio dos juízes, Ele é o juiz. Quem deve definir a nossa forma de fazer justiça é Deus. A nossa justiça própria não cabe nesse caso. Nós precisamos de Deus para nos ensinar a fazer justiça. No versículo 2, para que nós passemos aqui o texto, ele vai nos mostrar uma forma deturpada de fazer justiça. Veja o que ele fala ali no começo do versículo. Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Então a gente vê aqui essa forma deturpada de fazer justiça. E aí no versículo 3, ele vai nos mostrar o aspecto primário da justiça. Garantam justiça aos fracos e aos órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Ou seja, criem um ambiente que promova a justiça. No versículo 4, ele vai nos mostrar a justiça retificadora, como nós devemos punir culpados e cuidar dos injustiçados. Ele diz assim,
Livrem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. No versículo 5, o salmista vai nos mostrar quem são esses ímpios. São as pessoas que vivem nessa lógica que eu falei anteriormente, na lógica do nosso mundo hoje em dia. Aí no versículo 6 e 7, ele faz uma exortação a observarmos as nossas próprias vidas. E aí é uma parte muito interessante. É uma parte que nós podemos orar, que nós podemos nos deter e meditar nessa parte das Escrituras. E diz assim: eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Poderíamos dizer a nós mesmos, vocês são as pessoas que vão julgar as situações ao seu redor. Mas vocês vão morrer como simples homens. O que ele está dizendo para nós aqui? Vocês são pessoas que conhecem a justiça de Deus, mas vocês estão se comportando como se comportam os ímpios. E vocês vão morrer e vão ser lembrados exatamente da mesma forma como os ímpios são lembrados. Ou seja, a sua vida não foi relevante em nada. Nós precisamos pensar, será que a nossa vida tem sido relevante? Será que nós temos utilizado a nossa vida para trazer a justiça de Deus a essa terra? Para manifestar a justiça retificadora e a justiça primária de Deus nos nossos dias? Esse precisa ser o nosso pensamento. No último versículo, aquele Deus que ele exaltou, que está acima de todos os juízes, é a este Deus que ele clama: vem, Senhor, faz a tua justiça, executa a tua justiça. E a justiça de Deus vai ser executada, vai acontecer. A justiça de Deus vai agir no meio das pessoas por meio da igreja. A igreja, nós somos os responsáveis por manifestar a justiça de Deus nessa terra. E é interessante que quando nós pensamos em justiça, a Bíblia nos apresenta um quarteto que nós chamamos de quarteto de vulneráveis. O órfão, a viúva, o estrangeiro e o pobre. E ela nos conclama sempre, ela nos convoca sempre a fazer justiça a essas pessoas. Mas talvez, para nós encerrarmos, pode ter algo martelando na sua mente. Você pode estar com alguns pensamentos aí na sua mente, martelando, desde que eu comecei a falar sobre justiça, isso talvez possa martelar na sua mente todas as vezes que você pensa em fazer justiça a outras pessoas. Mas quando nós pensamos em justiça, nós temos que levar em conta a obra justificadora, o que Cristo fez por nós. E se nós pensarmos em justiça e pensarmos na obra de Cristo, nós vamos pensar assim: primeiramente, o meu dinheiro, aquilo que eu ganhei com o meu esforço, pertence a mim. Eu tenho que usar isso comigo, isso é meu, isso é importante para mim. E aí nós podemos pensar o seguinte: se eu penso que o meu dinheiro é meu, que eu ganhei é simplesmente para satisfazer aquilo que eu acho bom, Cristo também poderia ter pensado: o meu sangue me pertence, a minha vida me pertence. Assim como o que nós ganhamos pertence a nós mesmos, o sangue de Cristo e a vida de Cristo pertencia a Ele. E Ele doou a sua vida a nós. Nós também podemos pensar assim: os pobres não merecem nada, eles não fizeram por onde. Eu tenho o que eu tenho, eu cheguei onde cheguei porque eu fiz algo, eu mereço aquilo que eu fiz. Eu batalhei, eu vivi e eu mereço tudo o que eu tenho. E aí nós podemos pensar em Cristo, olhando para nós e dizendo: vocês são rebeldes, vocês são maus, a minha vida pertence a mim mesmo. E por que eu daria então a minha vida para vocês, já que vocês não fizeram por onde? Nós podemos enxergar as pessoas como não tendo feito por onde. Cristo poderia ter nos enxergado como também não tendo feito por onde. Nós podemos pensar também o seguinte: não adianta eu dar para as pessoas, porque se eu der alguma coisa para alguém, essas pessoas vão desperdiçar tudo. Elas não sabem construir, então elas vão desperdiçar. Cristo também pode ter olhado para nós e pensado: eles vão desperdiçar o meu sacrifício. Eles vão usar o meu sacrifício para dar lugar ao pecado. Eles vão usar aquilo que eu fiz por eles, que eu garanti para eles na cruz, para pecarem ainda mais. Mesmo pensando todas essas coisas, Cristo morreu por nós. Mesmo pensando todas essas coisas, sabendo que tudo isso realmente ia acontecer, como a gente vê acontecendo, Cristo naquela cruz morreu por nós. É desejo de Deus que nós façamos e vivamos a sua justiça na terra. Uma justiça retificadora, mas principalmente uma justiça
primária, que nós possamos promover a justiça de Deus. E assim como Cristo se alegrou pela obra que Ele fez na cruz, que nós possamos nos alegrar com esta obra de justiça na terra. Que nós possamos criar um novo ambiente, transformar os locais onde nós estivermos, para que nós possamos manifestar ali a justiça de Deus. E eu queria então que nós orássemos, para que como igreja nós sejamos agentes de justiça, uma justiça retificadora e uma justiça primária onde nós estivermos. Baixe sua cabeça então, vamos orar. Pai, nós te damos graças pela Tua palavra, Senhor. Agradecemos, Deus, porque a Tua palavra nos ensina o quão amável é a justiça para Ti. O quanto o Senhor ama a justiça. O quanto o Senhor ama as obras de justiça do Teu povo. Pai, nos ensina, Senhor, a justiça retificadora, a justiça primária, que nós possamos entender esses dois aspectos da Tua justiça e possamos vivê-lo na terra. Que nós possamos clamar por justiça e que nós possamos proporcionar às pessoas ambientes de justiça. Senhor, que nós tiremos as pessoas de todo o ciclo do mal, de todo o ciclo maligno, Senhor, de desesperança, de violência, de morte, que nós retiremos essas pessoas, mas que nós construamos um novo ciclo, um ciclo de vida, que ao entender, Senhor, mediante a proclamação da Tua palavra, a justificação, nós entendamos e nossos corações percebam que é possível mudar as estruturas, abalar as estruturas dos locais em que nós vivemos, dos locais em que nós agimos, ó Deus. Nos dá, Senhor, capacitação, Pai, nos dá ânimo, nos dá vigor para realizar a Tua obra e que nós possamos, cada um de nós, ser agentes da justiça. Senhor, nós sabemos que nada fizemos para que merecêssemos ser salvos. E assim como pela Tua graça nós somos salvos, nós queremos manifestar a Tua graça na vida das pessoas por meio da justiça. Que essa graça se manifeste na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor, mas principalmente nesse quarteto de vulnerabilidade. Que a Tua igreja aprenda o verdadeiro evangelho, que é cuidar das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros e dos pobres, Pai. Que a Tua igreja aprenda a viver a Tua justiça na terra e que o reino de Deus seja manifestado em nossas vidas por meio da Tua justiça. É o que eu clamo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Quer convidar a Karina? Cadê a Karina? Aqui. Vou chamar a Cat aqui na frente para apresentar. Pode vir também, Catarine. Tá certo, né? Sempre confundo. Ela é da Irlanda, irlandesa. Eu falei no passado que ela é da Alemanha, mas é mentira. Jesus salvou ela, não é? Esse é o marido dela em casa. Eles são recém-casados, né? Faz o quê? Um mês? Vai fazer 3 agora. 3 meses. Estão morando em Indaiatuba, né? Faz pouco tempo também. Eles trabalham numa missão aqui no Brasil que é chamada ABA, Associação Brasileira Beneficente Yasna, que fica aqui em São Paulo. Eles trabalham com crianças em várias situações, população de rua, em situação de risco, e também com essas meninas que vivem nessa situação de tráfico sexual. A Kat também é fundadora do Ministério Flight for Fight. Ao contrário. É Difícil, né? E é para captação de recursos para conseguir trabalhar com a situação aqui no Brasil, né? Bom, e ela explica melhor para vocês. Obrigada, viu? Pelo convite. Pelo convite não, pelo... Seja bem-vindo, seja bem-vindo quando você quiser. Eu não acho que eu tenho que pregar mais não nada. Eu estava sentada ali, ele já estava falando tudo que eu quis falar, né? Então. Mas é exatamente o que Karen falou. Eu sou da Irlanda, então você vai ver que você tem que prestar atenção comigo, tá? Porque vai ter algumas palavras, coisas estranhas, então aqui eu tenho o meu tradutor e ele pode me ajudar, né, amor?
Não que ele tem essa função, não, ele é muito mais do que isso. Ele falou que, seu nome, desculpa. Marcelo disse que a justiça, quando você é um bom marido, não conta nada. Mano, conta muito. Se você é um bom marido, você já está praticando muita justiça na terra. Parabéns. Enfim, nós somos, como a Karina falou, somos casados há pouco tempo. E Ricardo, ele já trabalhou lá no Nordeste contra tráfico humano, com meninas na rua, exploração sexual. E ele tem muito mais experiência que eu nisso. Eu tenho experiência mais aqui em São Paulo e em alguns outros estados. E eu acho que temos uma apresentação. Isso vai ser só para guiar a gente, porque eu não quero... O quê? Sim. Então, isso aqui. A gente trabalha com ABA. Casa da Liberdade é uma casa embaixo desse símbolo ABA. É uma casa que vai abrir, se Deus quiser, esse ano. Amanhã, esse é nosso objetivo. Pode passar. Então, eu não sei se vocês sabem, porque geralmente quando eu converso com pessoas, não sabem. E isso não é uma surpresa para mim, porque também eu não sabia. Até Deus falou para mim. Brasil é o segundo lugar no mundo para tráfico de crianças. Então, significa que o mercado aqui é o segundo maior no mundo para a compra e a venda das crianças. Eu não sei se vocês sabem disso. E aí, eu sempre pergunto assim, porque eu não sou brasileira, eu não sou, óbvio, mas a gente tem que fazer essas perguntas para nós mesmos, porque se a gente não faz essa coisa pessoal, não vai afetar a gente de jeito nenhum. Se a gente não olha para a nossa vida e faz a pergunta da nossa vida, não vai mudar nada. Porque para nós é uma coisa que não é relevante. Então, eu vou te fazer a pergunta. Você pode aceitar isso? É uma coisa que nós, como brasileiros, eu sou brasileira agora, né? Porque eu sou casada com um brasileiro aqui. Podemos aceitar isso? Um dia Deus perguntou para mim, eu vi uma foto de uma menina, que ainda estava lá na Irlanda. Eu vi essa foto dessa menina que tinha uma história escrita sobre ela, sobre a vida dela. Tava nem para falar sobre isso, não queria. Mas Deus me perguntou, se ela fosse sua sobrinha, não tenho filha ainda, se ela fosse sua filha, sua neta, como que isso mudaria sua reação dessa foto? Eu fiquei pensando, nossa, meu Deus, como que a gente tem que ser algo pessoal pra gente agir. Eu não quero... Vai ter vários dados aqui, vai ter várias coisas aqui que eu vou falar, mas eu quero que você lembre que atrás desses números estatísticos são meninos, meninas. E isso que tem que ser real pra gente, pra realmente mexe com o nosso coração. Pode ir. Então, essa é uma estatística que, gente, é muito difícil colocar dados nessa tela, porque, infelizmente, a polícia no Brasil tá nem aí para correr atrás disso. Então, não tem pesquisas, sabe? Não tem
poucas coisas que ONGs fizeram. E isso que a gente... Mas, infelizmente, muitas pessoas acham que é maior que isso. Porque não tem as pessoas correndo atrás disso. Então, esses são os dados. E isso é assustador para mim, porque eu olho para isso. 2 milhões de crianças estão envolvidas em tráfico de sexo. E eu penso que meu país nem tem isso. Irlanda do Norte. Eu sou da Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. Então, está quase chegando em 2 milhões de pessoas. Então, na minha mente eu estou pensando, todo mundo que eu passo na rua na Irlanda do Norte pode ser uma vítima de tráfico sexual. Uma criança representa. E isso para mim é muito louco. Isso para mim eu não consigo. Não consigo. Pode passar. Na verdade, você vai ver a foto da menina. Essa é a foto que eu vi. Porque, infelizmente, não sei se você sabe, mas tem muitas meninas que... Ricardo pode falar melhor sobre isso que eu, mas... nos bordéis, tem muitas meninas, as prostitutas, que estão vivendo lá junto. Tipo, a gente está morando em Indaiatuba, que fica perto de Campinas, e lá tem, eu não sei se vocês sabem, o maior distrito de sexual da América Latina. Em Campinas tem, na verdade foi um bairro, ele foi todo criado para o sexo, porque a prostituição estava chegando muito próximo à área rica de Campinas. Então, o presidente do Brasil, na época, então, Juscelino Kubitschek, se eu não me engano, criou esse bairro chamado Itatinga. Se eu não me engano, são 8 quarteirões e lá são poucas as casas de pessoas. Então, pensa num bairro pequeno, né, de 8 quarteirões, mas um bairro, onde todas as casas são bordéis. Então, quando nós vamos lá, por exemplo, as mulheres andam nuas na rua para se vendendo, né? Porque não existe pudor nenhum, porque é um bairro para isso. Então todo mundo que vai lá sabe. É engraçado e triste, que as casas que não são bordéis está escrito assim, são as poucas que tem lá, casa de família. Aí as pessoas sabem que aquilo não é um bordel, que elas não podem entrar naquela casa. E aí você vê crianças nas ruas, é isso que a Caixa está querendo dizer. Lá as famílias, por morarem lá, aquilo se torna comum para aquelas crianças. As crianças na rua, vendo aquela mulher andando nua, ela acha que aquilo é normal, porque é o que ela aprende, é por vivência. Se nós viemos na igreja e todo mundo levanta a mão, vai chegar um tempo que você vai levantar a mão, porque vai se tornar comum a você, vai se tornar relativo a você. Então, essa é a realidade de muitas crianças que a Caixa está trazendo para vocês. Sim, aqui em São Paulo também tem muitos prédios. E como que São Paulo está sempre com esse movimento, sabe? Tipo, pessoas têm medo até de parar e olhar. Ninguém para, ninguém... Só se você realmente está na rua todo dia, no mesmo lugar, você percebe que tem prédios que o mais alto, o andar, o mais jovem, a menina. Então, Ricardo pode te falar também que tem bebês que estão sendo vendidos assim também aqui no Brasil. Na verdade, aqui tem tudo. Aqui tem tudo. Porque o problema é muito maior do que a gente está falando. Porque a raiz é muito profunda. Porque onde começou tudo isso? Por que a mulher tem que procurar um trabalho disso? Por quê? Porque é o estado do país. Porque o governo não vai investir em educação. Rouba as pessoas da educação que eles têm o direito de ter. Porque vocês pagam imposto, né? Pagam imposto. Pagam muito, na verdade. Meu Deus do céu, nunca vi tanto.
E eu tô sofrendo aqui, né? Ele também tá sofrendo. E para ser casado recente, todas as coisas chatas que você tem que fazer. E uma luta de sobreviver aqui. Então, imagina a gente que tem educação boa, podemos alcançar um trabalho bom, ainda é uma luta para a gente pagar as contas. Eu conheço pessoas na favela que têm que pagar tipo, pelo menos R$6,50 por mês. E eles recebem o quê? Salário mínimo, que é 800. Então, como aqui em São Paulo você vai conseguir pagar esse aluguel? Libra? Ela queria dizer R$600, que é 150 libras. A pessoa tem que pagar R$600 de aluguel e recebe R$800 de salário. É isso? Desculpa. Sabe, muito caro o transporte. Sabe, você tem que também comprar comida para suas crianças. E aí, no final, você vai ter dinheiro para saúde e educação? Não. Nem um pouco, porque é muito caro. Nem eu, sendo gringa, rica aparentemente, né? Não sou. Mas realmente não sou. Mas essa é a imagem que está sempre colocada acima de mim. Então, nem a gente sabe. A realidade é muito fora disso. Então, imagina como que a gente que é criado num país que o governo não valoriza a educação, não valoriza a saúde do próprio povo, como que uma pessoa que não tinha sorte de nascer numa família, tudo, né, cuidado, estruturado, assim. Então, como que ela vai ter algo diferente do que isso? Não vai. Ninguém sonha de ser prostituta, ninguém. E muitos pais, sem essa educação, vendem o próprio filho. Porque o governo fala para eles, né? Se você quer sair da miséria, eu vou te dar Bolsa Família. Mas, na verdade, eles estão prendendo eles mais ainda, porque eles vão pensar desse jeito. Não, eu não posso trabalhar porque eles vão tirar isso de mim. E a pessoa fica nisso. Os filhos ficam nisso. Então, eles começam a vender qualquer coisa que eles têm. Filho. Porque essa é a última chance que eles têm para sobreviver. Ricardo conhece pessoas que vêm vender. Como eu trabalhei no Nordeste do Brasil, que é uma situação ainda pior do que São Paulo, talvez, economicamente e acredito que quase que em todos os aspectos. Existem histórias e que a gente acompanhou a família de crianças que foram vendidas por R$50 e um cigarro de maconha. Que vende essa filha para um caminhoneiro, e esse caminhoneiro ele usa essa menina por alguns meses, algumas semanas. Quando ele enjoa dela, ele deixa ela em algum outro posto, vende para um outro caminhoneiro, e essa menina, a vida dela vira isso. Histórias de meninas que começaram a ser vendidas com a idade de 3 anos, uma média. Quando chega com 12 anos, ela já é descartável, porque imagina uma criança que foi abusada por 9 anos da sua vida. É isso que ela tem de referência de vida. Imagina ela com 12 anos, o que essa menina pensa, qual é o coração dessa menina, o que ela tem. E muitas delas, com essa idade, já têm alguma doença transmissível, sexualmente transmissível. Então, é um ciclo, cara, é absurdo. É um ciclo que, se a gente for olhar com os olhos naturais, é impossível de acabar. Porque as meninas que não são vendidas, elas são abusadas pelos pais ou por alguém da família. Então a referência dela de que para eu receber alguma coisa, eu tenho que dar alguma coisa para essa pessoa, que geralmente é a base de troca. Eu dou o sexo para essa pessoa vai me dar algo em troca, vai me dar um chocolate. A Kátia conta uma história que, infelizmente, a gente conta. Mas uma vez nós tínhamos um negócio que se chama Igreja das Ruas, onde nós nos
reunidos nas praças de Pernambuco, Recife. E eu estava brincando com essa criança, essa menina, a noite toda, cuidando dela. Nós íamos com uma equipe, a gente pintava as unhas delas. Era bem legal, assim, era um dia onde eles descansavam, era engraçado. Todas as vezes que a gente pegava um bebê no nosso colo, eles dormem, assim, instantaneamente. Era automático, era muito doido, assim. Quando eu comecei, eu não entendi por que essas crianças dormem. Porque elas estão sentindo paz, né? E aí, nesse dia especificamente, eu estava brincando com essa menina por alguns minutos ou horas, eu não lembro. E eu gosto de desenhar. Eu estava desenhando, ela sentou no meu colo aqui. Ela estava sentada no meu colo. Só que, conforme ela foi ficando íntima comigo, quando ela foi se relacionando comigo, que ela foi confiando em mim, vendo em mim que eu estava amando ela, que eu estava dando amor para ela automaticamente começou a se mover para minhas partes íntimas. Tipo assim, você me deu amor, agora eu tenho que te dar alguma coisa. Então essa é a mentalidade que a gente está trabalhando. Só que imagina uma criança de 4 anos. Quantos anos esse menino tem? 2, sei lá. Imagina, um pouco maior que isso. Tipo, é o que ele sabe. Então, e é isso que a gente está falando. É essa realidade que a gente está falando. E eu estou com muita raiva porque o governo de São Paulo não quer deixar abrir a casa logo. Eles falam que não tem necessidade. A gente vai chegar a próxima. A gente está chegando, mas segura um pouquinho. Então, muita gente pergunta isso, São Paulo, porque eu acho que aqui no Brasil pessoas às vezes separam os problemas do país, às vezes são lá no Nordeste. Tipo, a pobreza está lá no Nordeste, a coisa está lá no Nordeste. E São Paulo, a gente está, às vezes, nosso bairro, a gente não sai, né? Não mexe, então não sabe às vezes o que está rolando. E São Paulo é a maior cidade de hemisfério sul, isso. Com população louca, essa população, na verdade, é o mesmo tamanho da Austrália. Um país. Então, é muito para pensar nisso, sabe? Se você quer, já vai para a próxima. Isso. Para pensar nisso, sabe? Que São Paulo é isso e ainda não tem. Eu vou deixar esse aqui para vocês lerem. E ainda não tem uma casa. Nenhuma casa, nenhum lugar para crianças que foram resgatadas dessa cidade. Isso é muito louco. Um tamanho de um país. Um país. Não tem isso. Pessoas falam que o governo, a gente já entrou na luta com o governo falou para o quê? Não tem uma casa porque não precisa. Então, esse é como que o governo é muito desconectado que realmente está acontecendo. Porque São Paulo é o portal para a Latinoamérica. Então, é perfeito para tráfico, porque eu acho que 100 pessoas por hora, alguma coisa assim. Não, 70. A cada 15 minutos, 70 pessoas se mudam para São Paulo. É algo assim. Uma estatística. Então, isso mostra desespero de pessoas mudarem para São Paulo porque eles querem uma realidade diferente do que eles têm. Eles têm onde eles estão. Então, eles vêm por São Paulo já com essa ideia, eu vou trampar, eu vou fazer uma vida diferente, e a pessoa acaba caindo, sabe em que? O traficante está lá esperando. Ou trouxe a pessoa, até falando, vamos trabalhar eu tenho um bar aqui muito legal, vamos trabalhar nisso. A pessoa está tão desesperada que aceita, sabe? E também não tem a educação para pensar. E também não foi educado de pensar desse jeito, de cuidar dela mesmo. Então,
muito fácil isso acontecer. E, infelizmente, São Paulo, o governo de São Paulo, a gente já pediu permissão de abrir uma casa especializada para cuidar de crianças que foram resgatadas, só que foi rejeitada 2 vezes já. Por quê? Porque não encaixa no modelo deles. Porque o modelo de um abrigo, para eles simplesmente querem ter um abrigo tipo, para qualquer criança. Então pode jogar ela lá. Joga. E assim eles vão pagar o salário mínimo para pessoas cuidar dessas pessoas. Pessoas que não têm especialização, não sabem como cuidar. E a criança já foi abusada, começa a abusar os outros. Então eles não sabem como, sabe? Já é uma coisa que é lá dentro. Então abusa e recebe abuso. Então realmente o governo simplesmente só quer jogar lá. E esquece, quem vai lutar para o direito deles? Quem vai? Tem ninguém. Porque eles não têm nada para devolver. Né? São simplesmente coisas. E aí, como eu não quero ficar falando, mas vai. Então, a Casa de Liberdade, eu já falei isso, desculpa, pode passar. Nossa visão é isso: livre para ser vista, livre para ser amada, livre para pertencer. É isso que nós acreditamos, que como a gente tem Cristo em nós, como a gente luta para exatamente o que você pregou, isso é ação. Que temos que criar um lugar, temos que lutar para os direitos. Porque ninguém está lutando, sabe? Ninguém. Então, quem vai? Tipo, pessoas falam para mim, você é gringa, você é isso, você é blá, 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 blá. Por que você está aqui preocupando com isso? Você pode ser modelo, você pode ser blá, blá, blá. Eu sou brava, assim, para vocês saberem, eu sou brava. Por isso que eu tenho paixão. Por isso que os ingleses não conquistaram a Irlanda, né? Mas é isso, sabe? A gente tem que lutar. Vamos passar para o próximo, desculpa. Então, isso que eu quero te desafiar. Eu tenho alguma coisa aqui que eu só quero... Vocês me deixam? Muito devagar, assim. Então, eu vou deixar o Ricardo ler isso, mas uma coisinha que eu só quero realmente desafiar vocês, porque isso que é nosso sonho, é despertar, é ligar de novo missão com a igreja, porque de alguma forma, eu não sei o que aconteceu, desligou. E a igreja não está sabendo o que está rolando. E vice-versa, às vezes os missionários não gostam da igreja porque pensam, a igreja não ajuda, mas a igreja não sabe, você tem que ir lá, você tem que conversar com eles, né? Então isso, Ricardo vai... Então, desculpa, é Mateus, não é Mateus não, é Lucas 14, 12. Diz assim, então Jesus disse ao que tinha convidado, quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem os vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo. E assim você será recompensado. Versículo 13. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque esses não terão como retribuir, e a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam com Jesus à mesa lhes disse: Feliz é aquele que quem comer do reino, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou um seu servo
para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois já está tudo pronto. Mas eles começaram um a um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso vê-la. Por favor, me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. E ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao servo: vá rapidamente para... Você está com um dia. Vá rapidamente às ruas e aos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou será feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e vales e obrigue-os a entrar, para que na minha casa fique cheia. Eu digo a vocês: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Então, por que eu li isso? Isso já aconteceu comigo na minha vida. Que muitas vezes a gente é convidado para a mesa do Senhor, para participar, e a gente coloca uma desculpa. Né? A gente fala: eu estou fazendo faculdade, né? Eu não tenho tempo, não tenho, recurso, eu não tenho nada, Jesus. Então eu sou fora, eu estou de fora, porque... E nos olhos humanos isso é... Tá bom, beleza. Jesus, quando eu me converti, foi 5 anos atrás, e ele me chamou depois de 3 meses de convertido, e depois disso, 6 meses depois disso, ele falou para eu ir no seminário bíblico, eu acabei de voltar de faculdade, eu estava precisando começar a trabalhar, não tinha tempo, eu estava trabalhando. Eu falei: Jesus, não tenho dinheiro, não tem tempo. E você quer que eu faça isso? Você me chamou, então eu vou. Mas por que eu tenho que ir lá? E ele realmente me convictou com esse aqui. Porque às vezes a gente olha para a nossa situação e fala que temos nada. Deus está convidando simplesmente vocês sentar. Ele está querendo simplesmente sua presença, sua atenção para aquela coisa. Eu não estou falando só sobre missões, estou falando também sobre a presença dele. E a gente coloca coisa em frente. O que acontece? Aqui fala que ele vai lá e ele vai buscar as pessoas que estão a fim disso. Infelizmente, a gente que tem todos os recursos que ele abençoou, e é a gente que quer ficar fora. Então, você sempre vai ver na rua com essas crianças, sempre são pessoas que não tinham recurso, não tinha nada, não tinha educação, mas elas estão aí trabalhando, ajudando, dedicando a vida toda. E a gente está... Eu descobri uma coisa que faz totalmente sentido para mim. Deus falou para mim, o Brasil está sempre sendo roubado, que acaba que a família brasileira fica assim, Então, todo mundo está querendo dinheiro de mim. O governo, a igreja, tudo. Então, a gente acaba fazendo o quê? Se protegendo. Então, por enquanto que eu e minha família tá bem, tô de boa. Eu não vou mexer com mais nada. Eu estou trabalhando por isso. Eu não estou dizendo que isso é errado, porque você tem que fazer isso. Mas Jesus não falou que os corners, os cantos dos campos são para os pobres? Então, o mais que Deus dá para nós, o mais que Ele deu para a gente, o mais responsabilidade que a gente tem de administrar isso, de usar isso. Exatamente o que você falou. E é muito bonitinho falar isso aqui, mas é muito mais difícil colocar isso em prática. E eu simplesmente quero te encorajar a fazer isso. A gente tem tanto exemplo disso na nossa vida, do momento que a gente entregou tudo. A gente casou em 4 meses, eu não tinha dinheiro, nem ele.
Mas todo mundo fala como que nosso casamento foi um dos mais lindos que eles viram. A gente sem dinheiro, sem nada. A gente foi para Grécia, Santorini, para o nosso lua de mel. Eu não tô falando isso mas realmente é aquele coisa, quando você serve Ele, a vida que você entrega, Ele dá de volta. Tipo, a gente não é rico, mas Ele é. Então, no momento, a gente não anda com muito dinheiro no banco, nem deve, né? Porque nosso dinheiro não é pra gente. Mas na hora que a gente precisa de um laptop, sei lá, cai, pum. Aí, às vezes você só pensa e a coisa, você fica assim, assustada exatamente o que você estava precisando. É mais difícil viver desse jeito, porque demanda mais confiança. Mas, meu Deus do céu, as histórias que você tem, o conhecimento de Deus que você tem, é maior que isso. Tipo, nesse momento a gente está procurando uma casa. Na minha mente eu pensei, vou criar um apartamento, né? Porque é menor, é mais fácil, a gente tem uma vida corrida, né? Menos para limpar, né? Também. E a gente pensou 3 quartos. 3. Então o Ricardo ainda estava tipo, vamos fazer 2, né? 2. Só que a gente foi num casamento, antes do nosso casamento, um cara lá começou a orar pra gente. Isso não é costume, não. Ele é muito doido, esse cara. E ele nem conhece a gente, começou a orar. E de repente ele falou, 3 quartos é muito pequeno. Deus está falando que precisa de mais disso. Precisa de um espaço para 40 pessoas. Eu tipo, meu Deus, quem é esse cara? E você pagou ele para falar isso? Isso que eu tava pensando. Porque ele quer casa. Então, eu levei na boa, assim, legal. Então, talvez não é pra agora, talvez é pra, sabe, depois, sei lá. E aí, de repente, a gente voltou pra cá, a gente estava em Campinas numa conferência. Outro cara gringo dos Estados Unidos veio para conversar com a gente na fila de pão de queijo, normal. Ele começou a falar e falou, gostei de vocês, posso orar? Pode. Ele tá falando pra ele, tipo, você é artista? Ele é. Você vai ver, ele tem as artes lá. Você é músico? Ele é. Ele falou pra mim, você ensina mulheres? Sim. Então, tudo tipo assim, certinho. De repente ele falou, apartamento? Muito pequeno. Ele falou, não, Deus não falou que tem que ser algo maior, não tem que ser casa? E eu tipo, meu Deus do céu, quem pagou ele de novo? Ele falou um monte de outra coisa. E no final, na nossa igreja lá em Dayatuba, veio uma menina. E ela falou, eu sonhei 2 vezes com você, Ricardo, essa semana. Eu falei, legal. Ela falou, então, eu vi você numa porta. E você abriu a porta e você estava me apresentando a uma casa de 2 andares. Eu tipo, meu Deus, não, tá me perseguindo? E ela falou, eu falei, tal coisa. E na segunda vez que ela sonhou, foi um homem que abriu essa porta, da mesma casa. Mas não foi Ricardo. Ela pensou, quem é esse cara? E no final ela percebeu que foi Jesus. E aí Ricardo estava tipo, na porta, brigando com Jesus, falando, mas Jesus, essa casa é muito grande. A gente não vai conseguir pagar o aluguel dessa casa, porque em Dayatuba é caro, né? E Jesus falou, mas quem falou que ia pagar? Não foi eu? E é assim, gente, que tem que ser nossa vida. Se a gente tem recurso, usa. Não é para guardar, porque a gente vai fazer o quê? A gente vai morrer. E só aquilo que a gente fez aqui na terra, por Senhor, ou por aquele que a gente ama, vai valer. Só isso. Então eu realmente quero, eu tô prova disso. Então posso te falar isso. Confia nele com o que você tem. Eu sei que é difícil abrir mão. Eu sei que é quando alguém te dá o iPhone 7 e Deus falou para você, então, essa pessoa está fazendo faculdade, não tem computador, dá para ela, porque essa é a única coisa que ela pode ter. Você está
não, é minha, né? É normal. Mas vamos ser pessoas generosas. É assim que o reino vai funcionar. Porque o problema que a gente está conversando de tráfico humano é maior que isso, tem uma raiz. Então a gente tem que ser contra a cultura para fazer diferença. É só isso. Eu só quero terminar, ter uma fotinha. Pode passar. Eu falo muito, gente. Desculpa. Acho que é mais uns. Pode passar. E aqui são nossos líderes. Desculpa. Tim, que é aqui com a boné. E a Beck, que ela estava grávida, ela agora tem uma menina. E o filho dela está com o Ricardo aqui. E a Audrey, ela é metade brasileira, metade americana. E agora esse é nosso time, porque até o governo libera e fala pra gente que temos permissão de abrir, a gente não tem como trazer mais gente, porque não é justo, né? Não é justo falar que a pessoa vem aqui trabalhar com gente quando a gente não pode abrir, né? Então, a gente está nesse momento agora. A gente está indo para as igrejas, a gente está tentando de despertar isso, porque na verdade a gente precisa dessa ajuda. Então não sei se vocês têm contatos com o governo, não sei quais contatos vocês têm, mas precisamos de alguém que vai colocar pressão aí, porque é só assim que vai rolar. Porque para eles não tem interesse. Isso, ponto fato. E se vocês têm mais perguntas, por favor, vem e converse com a gente depois. Tem um CD aqui que eu fiz na Irlanda com algumas amigas minhas e alguns amigos também. E a gente fez simplesmente para levantar recursos, mas também para abençoar pessoas. Que você realmente pode lembrar das meninas quando você está escutando isso. Tem panfleto também, por favor, pegue. E também tem a arte do Ricardo. Arte do Ricardo, 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 arte